Nós vamos apresentar agora, neste bloco, a primeira pessoa que vai falar sobre os 80 anos da Rádio Timbira do Maranhão, primeira emissora oficial do Estado, que completa, neste ano de 2021, 80 anos no ar, com você e para você. Clésio Muniz foi, em tempos passados, repórter, disc-jockey e noticiarista, e chegando até a diretor comercial da Rádio Timbira. Um pouco dessa história que vai ser contada semanalmente aqui no Maranhão TV, você vai acompanhar a partir de agora no ar com o seu depoimento, o primeiro dessa série de depoimentos que serão mostrados durante todo o restante do ano de 2021. Para você acompanhar a partir de agora no ar. São muitas lembranças. Primeiro eu quero cumprimentar os ouvintes desta querida Rádio Timbira, a nossa saudosa PRJ9. E assim, com esse abraço, eu posso dizer que a Rádio Timbira traz incontáveis lembranças à minha vida, da minha época de radialista aqui em São Luís do Maranhão. Fazendo um breve resumo, naquela época nós não tínhamos as emissoras de televisão coloridas que temos hoje, a televisão estava ainda fazendo ensaio, algo em torno de preto e branco. E não existia também rádio de frequência modulada, não existia rádio FM, era só ondas curtas, médias, tropicais. A frequência modulada que nós usávamos era apenas um instrumento para reportagens externas, que fazíamos através dessa frequência. Mas também em espaços muito curtos, não tinha assim grande distância para que se pudesse fazer essas coberturas jornalísticas. Grandes fatos da época. As disputas da Rádio Timbira com a outra emissora também importante da época, que era a Radiodifusora. A Radiodifusora estava situada ali onde hoje é o edifício do INPS. Ainda era na época. Funcionava no 10º andar, do 8º para o 10º andar do edifício do INPS. E tinha um elevador moderno. A Rádio Timbira foi então se instalar também no edifício Matos Carvalho, onde foi depois o prédio do Banco do Estado. Também ocupou do 8º para o 10º andar para não ficar diferente da outra. Salvo o melhor juízo, na época o governador era o Dr. Newton Bello. E nesse período, quem deu grande ênfase para essa nova fase da Rádio Timbira foi o nosso saudoso Dejar Ramos Martins, que foi um dos maiores diretores que essa emissora já teve. Sem escurecer os demais. Eu mesmo trabalhei com Dejar Martins já no finalzinho da minha chegada lá. Depois peguei um período longo com Ismar Rocha e depois com um conterrâneo nosso da Baixada, ele é lá de Pinheiro, o nosso Jurandir Leite. Quais eram as grandes disputas? Eram as disputas no esporte e nas festividades. A grande festa de São Luís sempre foi o Carnaval, principalmente naquela época, onde o Carnaval em São Luís era o 3º Carnaval do Brasil, em sua importância. Então aquelas equipes de transmissão disputavam para ver quem fazia um trabalho melhor. Agora, nós locutores da época éramos disputados pelas emissoras Rádio Gurupi, Rádio Difusora, Rádio Timbira e depois Rádio Educadora, da mesma forma como os atletas de futebol são disputados hoje. Tanto que os nossos salários eram diferentes, cada um ganhava de acordo com a sua categoria, de acordo com a sua importância, com o seu nível de audiência, essas coisas. Então era uma espécie assim de comprar um passe daquele profissional. Outra coisa, não havia essa democracia que nós temos hoje. Hoje vocês, estão muito à vontade, pode trabalhar em todas as emissoras se quiserem, não há
a proibição, não há nenhuma censura com referência a isso. Naquela época não, você só podia trabalhar naquela empresa onde você estava contratado. Hoje ainda, se isso for cláusula contratual, é evidente que o contrato ele é entre as partes. Mas naquela época não podia de jeito nenhum. O senhor começou como locutor, animador, foi repórter e chegou a diretor comercial da Rádio Timbira. Como se deu essa ascensão? Tudo passa por um processo. Se você faz um bom trabalho como locutor, animador que está aí, que na verdade é o que o pessoal chama hoje de disc jockey, que na verdade também é um termo errado da época. Disc jockey é aquele que usa o microfone e ao mesmo tempo coloca o disco lá para funcionar como hoje. O termo correto é o de hoje, mas naquele tempo nós éramos apelidados também de disc jockey. Então, quanto mais audiência nós tínhamos, mais anunciantes nós carreávamos para a emissora, para os nossos programas. Então eu cheguei a ser um dos melhores agentes de publicidade da Rádio Timbira. Levava muita publicidade dos anunciantes que queriam anunciar nos nossos programas. E isso, evidentemente, fez com que eu ficasse logo nessa posição de conduzir a parte comercial da emissora. Deve ter sido esse o fator principal. E que você avalia a Rádio Timbira do que ela é hoje, 80 anos depois? Bom, a Rádio Timbira naquela época, como hoje, ela é emissora oficial do Estado. As administrações públicas sempre fizeram questão de pontuar como se fosse uma emissora oficial do governo. Nós, Raimundo, você que foi deputado, sabemos que isso é uma questão de natureza política que nós não vamos adentrar. Tenho muito que parabenizar o momento atual em função do que o nosso atual governador resgatou tudo que nós não tínhamos mais. A Rádio Timbira já estava morta, sepultada, enterrada, esquecida, já estava no mar do esquecimento. E hoje ela está funcionando a pleno vapor, com os profissionais da atualidade, que não por culpa pessoal, mas não tem informação nenhuma dos momentos anteriores da nossa emissora. Emissora que começou há muito tempo, ali onde é o prédio do CIOG, onde era o prédio do CIOG, ali de frente do Mercado Central, que na época nem se chamava CIOG, chamava-se Imprensa Oficial. Foi lá onde começou a Rádio Timbira. Ali era a radiodifusora do Estado. Depois a Rádio Timbira funcionou aqui no início da Rua Grande, ali em cima da Casa dos Tecidos na época. E por aí vai. Depois a Rádio Timbira andou funcionando ali aí foi para o prédio Matos Carvalho. Neste prédio Matos Carvalho, foi justamente nessa época áurea da Rádio Timbira, com Deja Martins, os grandes nomes do rádio do Maranhão trabalharam na Rádio Timbira. No esporte, eu destaco aqui rapidinho Hélio Lisboa de Moras Reis, que se vivo estivesse neste horário de domingo, estaria fazendo Sua Excelência o Esporte. Ele com aquela sua voz carregada, Sua Excelência o Esporte. E era um programa que parava a cidade, todo mundo ouvia. Haroldo Silva, que ainda hoje está vivo, também trabalhou conosco. Na parte técnica, nós tínhamos o comando do Elvas Ribeiro, o nosso querido parafuso, ainda conosco. Agora, as questões de natureza técnica, que nós ainda vamos abordar, mas vamos falar também dos nomes. Quem não lembra de Elbert Teixeira? Timbira faz amigos, tudo dentro da noite. Quem não lembra de Diel Carvalho, uma das vozes mais brilhantes do noticiarismo local? Nós dois, eu e Diel Carvalho, apresentávamos na Rádio Timbira, diariamente, à meia-noite, o programa De Olho no Mundo. Para que você tenha uma ideia, Raimundo, da importância do rádio do Maranhão, o quanto a Rádio Timbira tinha crédito, as pessoas não dormiam enquanto não ouviam De Olho no Mundo, porque sabiam que ali a notícia que era divulgada era uma notícia verdadeira, era notícia real, era notícia despida de qualquer interesse partidário, político. Nós não tínhamos porquê, e os jornais todos da época, que eram os grandes jornais falados, assim que eram intitulados,
esses grandes jornais falados, eles tinham 3 blocos: notícias locais, nacionais e internacionais. Lembro muito bem que o fato mais importante internacional, em 1969, quando o Ismar Rocha era diretor, foi quando o homem foi à Lua, quando pisou pela primeira vez no solo lunar. E nós transmitimos em tempo real através da Voz da América. Coisas desse tipo. A Rádio Timbira também teve a primazia de fazer a primeira transmissão de esporte do Maracanã aqui para São Luís, através do nosso Canarinho, né? Que está vivo ainda conosco, ainda pode muito bem trazer muitas lembranças da época aqui para nós. Herbert Fontinelli. Poxa, Herbert Fontinelli, um grande nome do esporte do Maranhão. E tantos outros. José Salim está aqui vivo também conosco. Raimundo Leite, irmão de Lauro Bocaiúva Leite, meu grande companheiro Lauro, que também já não está mais conosco, mas Raimundo trabalhou na Timbira. Como se dava esse processo de seleção de profissionais das emissoras de rádio naquele tempo? Muito bem. Primeiro nós tínhamos um período probatório, que era de no mínimo 6 meses. Mas isso, justiça seja feita, mesmo estagiando, mesmo em regime probatório, o nosso salário era pago dignamente como se titulares nós fôssemos. Aí, se não cobrisse as exigências, as pessoas eram dispensadas e convidadas a se aprimorar para voltar depois. Uma das coisas que mais se exigia era que falasse um português pelo menos razoável. Ninguém poderia entrar no ar falando errado, falando bobagens, falando fraseados errados, coisas muito regionalizadas. Por exemplo, nós somos da Baixada. Eu não vou trazer para a rádio, na época, eu não poderia trazer um ditado lá da nossa região que não tinha nada a ver com a Rádio Timbira, que era uma emissora de audiência global. A gente tinha que ter esse senso. O outro, que a pessoa tivesse pelo menos uma boa impostação e uma boa dicção. E se a voz fosse grave, como a minha, já levava um ponto extra, porque certamente ia ser noticiarista, que foi o que eu fui sempre em rádio. Eu sempre fui apresentador de jornais nas emissoras de rádio.